A doutora Sofia Mendes atravessava o corredor do hospital com passos firmes, ainda vestindo o jaleco manchado de suor, após uma cirurgia de 10 horas que havia salvado a vida de uma criança. O alerta de emergência chegara durante sua breve pausa. Uma equipe de paramédicos estava trazendo um paciente crítico e precisavam da melhor neurocirurgiã disponível imediatamente. Ao se aproximar da entrada de emergência, ela ouviu gritos vindos do lado de fora. Através das portas de vidro, viu um médico de meia-idade gesticulando agressivamente, seu rosto contorcido em uma expressão de desprezo absoluto. "Tire essa mulher do meu caminho", ele vociferava ao telefone. "Não me importa se ela trabalha aqui. Gente como ela é o que está destruindo a medicina. Provavelmente nem terminou o ensino médio direito." A doutora Mendes congelou, percebendo que ele estava falando sobre ela. "Antes de começarmos esta história sobre verdade, dignidade e o poder da redenção, se você acredita em defender o que é certo e apoiar aqueles que dedicam suas vidas a salvar outras, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que valoriza a justiça em vez do julgamento, a compaixão em vez da crueldade." As portas automáticas se abriram com um suave zumbido e a doutora Mendes pisou no ar úmido da tarde. O médico, cujo crachá identificava como Dr. Lucas Ferreira, continuava seu discurso de ódio, completamente alheio ao fato de que ela estava agora a apenas alguns metros de distância. Ele pressionou o botão do rádio novamente, sua voz cheia de veneno. "Controle. Temos uma situação aqui. Uma mulher está bloqueando nossa entrada para a emergência. Ela está apenas parada aí como se fosse dona do lugar. E para piorar, é óbvio que não pertence a este ambiente." A voz do Dr. Ferreira escorria desprezo, enquanto ele gesticulava violentamente com a mão livre. "Essas pessoas não têm respeito pelos serviços médicos. Temos um paciente crítico e essa pessoa acha que pode simplesmente ficar vagando por onde quer." A mandíbula da doutora Mendes se contraiu, mas sua expressão permaneceu controlada. Ela havia ouvido pior ao longo de sua carreira. 22 anos praticando medicina como uma mulher negra a haviam ensinado a manter a compostura diante da ignorância. Ainda assim, o veneno na voz deste homem atingiu algo profundo. Ela o observou andar de um lado para o outro, sua figura corpulenta projetando sombras no concreto enquanto continuava seu ataque verbal. "Sabe qual é o problema?" Lucas disse ao seu assistente, um jovem chamado Miguel, que parecia cada vez mais desconfortável. "Eles contratam essas cotas e, de repente, todo o sistema médico vai para o inferno. Olhe para ela. Provavelmente nunca estudou de verdade na vida. Aposto que é alguma auxiliar de limpeza ou funcionária da cozinha que acha que usar jaleco a torna importante." Miguel, o assistente médico, mexeu nervosamente os pés. "Doutor Ferreira, talvez devêssemos apenas focar em levar nosso paciente para dentro. O chamado disse que precisavam de uma neurocirurgiã." "Uma neurocirurgiã?" Lucas riu com crueldade. "Certo. Como se fossem confiar alguém como aquela com cirurgia cerebral. Ela provavelmente nem sabe soletrar neurocirurgia, quanto mais realizar uma. Os padrões deste hospital devem estar no fundo do poço se estão deixando gente como ela perto de pacientes." A doutora Mendes respirou fundo e deu um passo à frente. "Com licença," ela disse, sua voz calma, mas firme. "Eu sou a doutora Mendes, e acredito que vocês tenham um paciente que precisa de atenção imediata." Lucas se virou, seus olhos se arregalando ligeiramente quando percebeu que ela estava ouvindo. Mas em vez de mostrar constrangimento ou remorso, seu rosto endureceu com desafio. "Ah, ótimo. Agora ela está fingindo ser médica. Qual é a próxima? Vai me dizer que é a chefe de cirurgia?" "Eu sou a neurocirurgiã de plantão," a doutora Mendes respondeu uniformemente. Sua central mencionou um caso de trauma craniano que requer intervenção cirúrgica imediata. "Onde está seu paciente?" A risada de Lucas foi cruel e afiada. "Senhora, eu não sei que jogo você está jogando, mas não vou cair nessa. Não tem como alguém como você ser uma médica de verdade. Você pode ter enganado alguém para te dar esse jaleco, mas eu trabalho neste ramo há 12 anos. Eu sei como médicos parecem, e eles não se parecem com..." Ele gesticulou desdenhosamente em direção a ela. "Como você." Miguel deu um passo à frente, claramente envergonhado pelo comportamento de seu superior. "Doutora Mendes, peço desculpas por isso. Nosso paciente está na parte de trás da ambulância. Homem de 30 anos, acidente de motocicleta,
Possível lesão cerebral traumática. Ele está inconsciente há 15 minutos. Obrigada. A doutora Mendes disse, movendo-se em direção à ambulância. Vamos levá-lo para dentro imediatamente. Cada minuto conta com trauma craniano, mas Lucas bloqueou seu caminho, seu rosto vermelho de raiva. Espere um maldito minuto. Miguel, o que você está fazendo? Você não está realmente acreditando nessa farsa, está? Esta mulher não é médica. Olhe para ela. Ela é provavelmente alguma funcionária que roubou um jaleco da lavanderia. Médicos de verdade não parecem. Pessoas comuns da rua. As mãos da doutora Mendes, que permaneceram firmes durante incontáveis cirurgias de vida ou morte, tremeram ligeiramente ao seu lado, mas sua voz nunca vacilou. Senhor, temos um paciente que precisa de cuidados imediatos. Suas opiniões pessoais sobre minha aparência não são relevantes para salvar a vida de alguém. Agora, por favor, saia do caminho. Minhas opiniões pessoais? A voz de Lucas subiu para um grito. Isso não é opinião. Isso é segurança médica. Não vou deixar alguma impostora tocar em meu paciente. Onde está sua identificação? Onde está sua licença médica? Porque garanto que você não tem nenhuma das duas. A doutora Mendes alcançou seu bolso e puxou seu crachá de identificação do hospital, completo com sua foto e neurocirurgia médica titular, impresso em letras grandes. Lucas arrancou o crachá de suas mãos, estudando-o com olhos desconfiados. Isso tem que ser falso, ele murmurou. Não tem como, Mendes. Provavelmente roubou isso da médica verdadeira. Esses crachás são fáceis de falsificar. Já vi isso antes. Viciados, pessoas sem teto, todo tipo de gente tentando entrar em hospitais com credenciais falsas. Dr. Ferreira, chega. A voz de Miguel cortou a tensão. Você não consegue ver o logo do hospital, os recursos de segurança? Esse crachá é real. E ela é, obviamente, quem diz ser. Precisamos levar nosso paciente para dentro agora. Mas Lucas estava além do raciocínio. A combinação de estresse da chamada de emergência, seus preconceitos profundamente enraizados e sua incapacidade de aceitar que poderia estar errado, o haviam empurrado para um estado de negação agressiva. Eu não me importo com o que algum pedaço de plástico diz. Estou olhando para esta mulher com meus próprios olhos. E não tem como ela ser uma cirurgiã cerebral. Cirurgiões cerebrais são profissionais. Eles são elite da medicina. Eles estudaram nas melhores universidades. Esta mulher parece alguém que eu veria no ponto de ônibus. A doutora Mendes sentiu cada palavra como uma facada, mas manteve seu foco no que importava. Doutor Ferreira, há um paciente naquela ambulância que pode estar morrendo enquanto ficamos aqui discutindo. Eu realizei mais de 4.000 cirurgias cerebrais bem-sucedidas em minha carreira. Seu paciente precisa de uma dessas cirurgias agora. Você vai deixar seus preconceitos custarem a vida dele? Preconceitos? Lucas cuspiu. Isso não é sobre raça ou qualquer coisa desse tipo. Isso é sobre competência. Isso é sobre padrões. Médicos de verdade mantêm uma aparência profissional. Eles não andam por aí parecendo qualquer pessoa da rua. Como eu vou confiar alguém com a vida do meu paciente quando ela obviamente nem se importa com sua própria apresentação? As palavras atingiram a doutora Mendes como golpes físicos. Ela havia ouvido comentários similares ao longo de sua carreira, mas geralmente sussurrados pelas costas ou disfarçados em linguagem mais educada. A hostilidade aberta deste homem, seu completo desrespeito por suas credenciais e experiência, sua redução de seu valor à sua aparência física, despertou algo feroz dentro dela. Dr. Ferreira, ela disse, lendo seu crachá com ênfase deliberada. No tempo que ficamos aqui parados, o cérebro de seu paciente pode estar inchando, causando danos irreversíveis. Coágulos sanguíneos podem estar se formando. Células cerebrais estão morrendo aos milhares a cada minuto que atrasamos. Sua necessidade de me insultar realmente vale a vida de um homem? Não ouse tentar me culpar. Lucas retrucou. Estou tentando proteger meu paciente de uma fraude. Já vi o que acontece quando pessoas não qualificadas tentam brincar de médico. Pessoas morrem, e eu não vou ser responsável por entregar um homem criticamente ferido para alguma wannabe que provavelmente conseguiu seu diploma falso online. O Dr. Nathan Silva, chefe do departamento de emergência, irrompeu pelas portas atrás deles, tendo ouvido a comoção de dentro. Um homem alto e distinto nos seus 50 anos, ele imediatamente avaliou a situação com olhos afiados e experientes.
O que está acontecendo aqui? O Dr. Silva exigiu. Temos um alerta de trauma e nossa neurocirurgiã deveria estar em cirurgia agora. Lucas se virou para ele com alívio. Finalmente alguém com autoridade. Esta mulher está se passando por médica, tentando obter acesso ao meu paciente. Preciso que a segurança a escolte para fora e me consiga uma neurocirurgiã de verdade. A expressão do Dr. Silva escureceu enquanto processava as palavras de Lucas. Esta mulher é a doutora Sofia Mendes, uma das neurocirurgiãs mais habilidosas do estado. Ela salvou mais vidas do que a maioria dos médicos vê em suas carreiras inteiras. E você está impedindo-a de salvar mais uma agora. Isso é impossível. Lucas insistiu, sua voz ficando mais desesperada. Olhe para ela. Ela se parece com uma cirurgiã cerebral para você? Quero dizer, realmente. Olhe para ela. Estou olhando para ela. O Dr. Silva respondeu friamente. Vejo uma das melhores médicas com quem já trabalhei. Vejo a mulher que salvou a vida do meu sobrinho há 5 anos, quando ele caiu de bicicleta e rachou o crânio. Vejo alguém que dedicou toda a sua vida adulta a curar os outros. O que não vejo é porque estamos desperdiçando tempo precioso enquanto o cérebro de um homem está potencialmente sangrando naquela ambulância. O rosto de Lucas ficou branco. A autoridade na voz do Dr. Silva, a absoluta certeza de suas palavras, estava começando a rachar sua parede de preconceito, mas seu orgulho não o deixaria admitir que estava errado. Eu não me importo com o que você diz. Eu sei o que vejo. Médicos de verdade não. Eles não parecem assim. Simplesmente não parecem. Trabalho com médicos há 12 anos e nunca vi uma neurocirurgiã que se parecesse com ela. A doutora Mendes se aproximou de Lucas, sua voz baixando para uma intensidade tranquila que de alguma forma carregava mais poder do que todos os seus gritos. Doutor Ferreira, em seus 12 anos trabalhando com médicos, quantas neurocirurgiãs negras você encontrou? Lucas abriu a boca, depois a fechou. A pergunta pairou no ar como um desafio. Quantas vezes você viu uma mulher negra de jaleco cirúrgico e assumiu que ela era da equipe de limpeza em vez de cirurgiã? A doutora Mendes continuou. Quantas vezes você viu alguém que não correspondia à sua imagem mental do que um médico deveria parecer e decidiu que deve ser uma impostora? Isso não é. Lucas gaguejou. Seu paciente está ficando sem tempo, a doutora Mendes disse firmemente. E você está ficando sem desculpas. Vou até aquela ambulância para avaliar e tratar ele. Você pode me ajudar a salvar a vida dele ou pode continuar aqui parado destruindo sua própria carreira enquanto um homem morre. A escolha é sua. Ela passou por ele em direção à ambulância e por um momento Lucas pareceu paralisado em inação. O Dr. Silva a seguiu, falando rapidamente em seu rádio para alertar a equipe da sala de cirurgia. Espere, Lucas chamou, correndo atrás deles. Você não pode simplesmente... Quero dizer, e se você estiver errada? E se algo acontecer com ele? A doutora Mendes se virou para ele uma última vez. Doutor Ferreira, eu estive errada de acordo com pessoas como você minha carreira inteira. Gênero errado, cor errada, aparência errada, tudo errado. Mas meus pacientes não se importam com o que eu pareço. Eles se importam que eu possa salvar suas vidas. E é exatamente isso que vou fazer agora. Ela subiu na parte de trás da ambulância onde um jovem jazia inconsciente, sua respiração superficial e irregular. Sangue ensanguentava seu cabelo escuro e suas pupilas eram desiguais em tamanho. Sinais clássicos de lesão cerebral traumática. A doutora Mendes imediatamente começou sua avaliação. Suas mãos movendo-se com eficiência praticada enquanto verificava seus sinais vitais e examinava o local da lesão. Trauma craniano significativo, provável hematoma epidural, ela anunciou ao Dr. Silva. Precisamos levá-lo para a sala de cirurgia 3 imediatamente. Preparar para craniotomia de emergência. Já liguei, o Dr. Silva confirmou. Sala 3 está pronta. Enquanto a equipe do hospital transferia eficientemente o paciente para uma maca e o levava para dentro às pressas, Lucas ficou congelado na entrada da ambulância. Seu parceiro Miguel olhou para ele com uma mistura de decepção e nojo. 12 anos. Miguel disse calmamente. 12 anos trabalhando juntos e eu nunca percebi que tipo de pessoa você realmente é. Miguel, você não entende. Lucas protestou. Eu estava apenas... Quero dizer, você tem que admitir que ela não parece... Parece o quê? Miguel o cortou. Parece sua ideia do que um médico deveria parecer? Então ela acabou de diagnosticar aquele paciente em 30 segundos e sabia exatamente qual cirurgia ele precisava.
Aquela mulher está prestes a salvar a vida daquele homem enquanto você ficou ali tentando impedi-la porque ela não se encaixa em seus preconceitos estúpidos e ignorantes. Lucas observou através das janelas do hospital enquanto a doutora Mendes desaparecia pelo corredor, movendo-se com propósito e urgência em direção à sala de cirurgia. Pela primeira vez desde que a confrontação começou, a dúvida se infiltrou em sua mente. A confiança em sua voz, a maneira como ela havia identificado imediatamente a condição do paciente, o respeito que o Dr. Silva claramente tinha por ela. Estava ficando mais difícil manter sua certeza de que estava certo, mas admitir que estava errado significava confrontar algo muito mais profundo do que um simples erro. Significava reconhecer que sua visão de mundo, suas suposições sobre pessoas, seus preconceitos que ele nunca realmente examinou, tudo isso foi construído sobre ignorância e preconceito. Enquanto a entrada da ambulância voltava ao seu silêncio normal, Lucas se viu sozinho com seus pensamentos e a percepção desconfortável de que ele poderia ter acabado de tentar impedir uma verdadeira especialista médica de salvar uma vida. Tudo porque ela não correspondia às suas expectativas estreitas e preconceituosas do que um médico deveria parecer. O peso dessa possibilidade se estabeleceu em seus ombros como um fardo esmagador. E pela primeira vez em anos, Lucas Ferreira começou a questionar tudo o que achava que sabia sobre o mundo ao seu redor. Dentro do hospital, a doutora Mendes estava se preparando para a cirurgia, afastando o trauma emocional da confrontação para focar no que importava mais: salvar uma vida. Mas mesmo enquanto se preparava para entrar na sala de cirurgia, ela não conseguia afastar a memória do ódio na voz de Lucas Ferreira, a completa recusa de sua experiência e humanidade. Ela não tinha ideia de que em apenas algumas horas, seus caminhos se cruzariam novamente de uma maneira que mudaria ambas as suas vidas para sempre. 18 anos antes, a sala de emergência do Hospital Central estava cheia de caos controlado. Era uma quinta-feira chuvosa de março quando a vida do pequeno Lucas Ferreira, de 9 anos, pendia por um fio, embora ele nunca se lembrasse da noite em que a doutora Sofia Mendes o salvou pela primeira vez. A chamada havia chegado às 8h17 da noite. Acidente de trânsito. Criança pedestre atropelada ao atravessar a rua. Paulo Ferreira segurava a mão de sua esposa Isabela enquanto sentavam na sala de espera. Suas roupas ainda úmidas da chuva, seus rostos marcados com o tipo de terror que apenas pais de crianças gravemente feridas podem compreender. Senhor e senhora Ferreira, uma jovem residente de jaleco cirúrgico, se aproximou deles, sua voz gentil, mas profissional. Aos 30 anos, a doutora Sofia Mendes estava completando sua residência em neurocirurgia e já havia ganhado reputação por sua habilidade extraordinária e compostura sob pressão. Eu sou a doutora Mendes. Vou realizar a cirurgia de seu filho. Paulo Ferreira olhou para cima, seus olhos vermelhos de lágrimas e exaustão. Quão grave é? Por favor, apenas nos diga a verdade. A doutora Mendes sentou ao lado deles, sua presença tanto calmante quanto autoritária. Lucas tem o que chamamos de lesão cerebral traumática grave. O impacto causou inchaço significativo em seu cérebro e há sangramento que precisamos tratar imediatamente. Sem cirurgia, a pressão pode causar danos permanentes ou... Ela pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. As próximas horas são críticas. Isabela Ferreira começou a soluçar silenciosamente no ombro do marido. Ele estava apenas pegando sua bola de futebol. Ela rolou para a rua e ele correu atrás dela. O carro não conseguiu parar a tempo por causa da chuva. Senhora Ferreira, quero que saiba que já realizei este tipo de cirurgia muitas vezes antes. A doutora Mendes disse, sua voz firme e reconfortante. Lucas é jovem e forte, o que funciona a seu favor. Os cérebros das crianças têm uma capacidade notável de se curar quando recebem a chance. Quais são as chances dele? Paulo perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. A doutora Mendes encontrou seu olhar diretamente. Não vou mentir para vocês. Esta é uma operação séria, mas acredito que podemos salvá-lo. Vou fazer tudo em meu poder para trazer seu filho de volta para vocês. Enquanto ela falava, um médico supervisor mais velho, o Dr. Ricardo Almeida, se aproximou da família. Um homem distinto nos seus 60 anos, ele havia observado a interação de longe. Senhor e senhora Ferreira, sou o Dr. Almeida, chefe de neurocirurgia. Queria pessoalmente assegurar que seu filho receberá o melhor cuidado possível.
Paulo olhou entre os dois médicos, confusão evidente em seu rosto. Então quem fará a cirurgia? A doutora Mendes será a cirurgiã principal. O doutor Almeida explicou. Ela é uma das nossas residentes mais talentosas. Estarei supervisionando, é claro, mas ela liderará a operação. Isabela mostrou um lampejo de incerteza em seu rosto. Mas não deveria o chefe estar fazendo uma cirurgia tão importante? Quero dizer, este é nosso menininho. O doutor Almeida sorriu com respeito genuíno ao olhar para a doutora Mendes. Senhora Ferreira, eu faço neurocirurgia há 38 anos e posso lhe dizer sem hesitação que a doutora Mendes tem mãos que foram feitas para este trabalho. Seu filho não poderia estar em melhor cuidado. A doutora Mendes se levantou, já mentalmente se preparando para o procedimento complexo à frente. Preciso ir para a sala de cirurgia agora. A cirurgia levará várias horas. Alguém atualizará vocês a cada hora sobre o progresso dele. Enquanto ela se afastava, Paulo chamou. Doutora Mendes, obrigado. Por favor, salve nosso menino. Ela se virou, seus olhos escuros cheios de determinação. Senhor Ferreira, vou lutar por Lucas como se ele fosse meu próprio filho. Isso é uma promessa. A sala de cirurgia era uma catedral da medicina moderna, estéril e brilhante sob luzes cirúrgicas poderosas. A doutora Mendes se preparou metodicamente, cada movimento preciso e proposital. Através da janela de observação, ela podia ver a pequena forma de Lucas Ferreira na mesa de operação, sua cabeça parcialmente raspada e preparada para a cirurgia. Paciente é do sexo masculino de 9 anos. Trauma de força contundente na região temporal esquerda. Ela anunciou à equipe cirúrgica ao entrar na sala. Temos aumento da pressão intracraniana e evidência de hematoma epidural. Precisamos aliviar a pressão e parar o sangramento antes que ocorram danos permanentes. A enfermeira Clara Santos, que mais tarde se tornaria a chefe de enfermagem, assistiu enquanto a doutora Mendes fazia a incisão inicial. Sinais vitais estão estáveis, mas preocupantes, ela relatou. Pressão sanguínea caindo, frequência cardíaca aumentando. Seu corpo está lutando, a doutora Mendes murmurou, suas mãos movendo-se com firmeza incrível, enquanto trabalhava para acessar o local da lesão. Mas vamos lutar mais forte. A cirurgia foi uma dança delicada entre a vida e a morte. Pelas primeiras 3 horas, a doutora Mendes trabalhou para cuidadosamente remover o coágulo de sangue que estava pressionando contra o tecido cerebral de Lucas. Cada movimento tinha que ser preciso. Um corte errado, um momento de hesitação. E o futuro do menino poderia ser perdido para sempre. Sangramento está controlado. Ela anunciou enquanto selava com sucesso o vaso sanguíneo danificado. Mas ainda precisamos tratar o inchaço. O doutor Almeida observava do canto da sala de cirurgia, ocasionalmente oferecendo orientação, mas principalmente assistindo em admiração enquanto sua residente trabalhava. Ele havia visto centenas de cirurgias em sua carreira, mas havia algo especial em ver a doutora Mendes operar. Seu foco era absoluto, sua técnica impecável, sua dedicação inabalável. Como estamos? O doutor Almeida perguntou ao entrarem na 4ª hora da cirurgia. Melhor, a doutora Mendes respondeu sem tirar os olhos de seu trabalho. A pressão está diminuindo e o tecido cerebral está respondendo bem. Ele é jovem. Seu corpo quer se curar. Na sala de espera, Paulo e Isabela Ferreira sentavam com outras famílias ansiosas, observando o relógio marcar com lentidão agonizante. A cada hora, uma enfermeira os atualizava sobre o progresso de Lucas, mas as palavras, ainda em cirurgia, pareciam um peso pressionando seus peitos. Ela parece tão jovem, Isabela sussurrou para seu marido. E se ela não tiver experiência suficiente? Você viu a maneira como aquele médico-chefe olhou para ela? Paulo respondeu. Ele confia nela completamente, e ela prometeu que lutaria por Lucas. Eu acredito nela. De volta na sala de cirurgia, a doutora Mendes estava de fato lutando. Lutando contra o tempo, contra a lesão, contra a possibilidade de perder uma criança sob sua supervisão. Enquanto trabalhava para reparar o tecido cerebral danificado, ela falava baixinho com o menino inconsciente. Vamos lá, Lucas. Você tem pais lá fora que te amam muito. Eles estão esperando você voltar para casa, para jogar futebol novamente, para ser o menininho deles. Você tem que lutar comigo aqui. Como se respondendo às suas palavras, os sinais vitais de Lucas começaram a se estabilizar. O inchaço perigoso estava finalmente sob controle, e seu cérebro começava a mostrar sinais de função normal. É isso. A doutora Mendes respirou.
um sorriso surgindo em seu rosto atrás da máscara cirúrgica. É isso que eu queria ver. Era quase meia-noite quando a doutora Mendes finalmente emergiu da sala de cirurgia, exaustão evidente em cada passo, mas triunfo brilhando em seus olhos. Paulo e Isabela Ferreira pularam de pé ao vê-la se aproximar, seus rostos desesperados por notícias. A cirurgia foi bem sucedida, a doutora Mendes anunciou, e Isabela imediatamente desabou em lágrimas de alívio. Lucas está estável e todos os sinais apontam para uma recuperação completa. O inchaço está sob controle, o sangramento parou e sua função cerebral parece normal. Paulo abraçou sua esposa, depois olhou para a doutora Mendes com lágrimas escorrendo por seu rosto. Como podemos agradecer? Você salvou a vida de nosso filho. Poder ajudar Lucas é agradecimento suficiente, a doutora Mendes respondeu. Ele é um menino forte e lutou bastante durante a cirurgia. Vocês devem estar orgulhosos dele. Quando poderemos vê-lo? Isabela perguntou. Ele ficará em recuperação pelas próximas horas. Depois será movido para a terapia intensiva. Vocês podem vê-lo amanhã de manhã, mas quero prepará-los. Ele estará sedado e conectado a vários monitores. Pode parecer assustador, mas tudo o que estamos fazendo está ajudando-o a se curar. O Dr. Almeida se aproximou da família, seu rosto radiante de orgulho. Senhor e senhora Ferreira, o que a doutora Mendes acabou de realizar foi extraordinário. Essa foi uma das cirurgias mais hábeis que já testemunhei. Seu filho está vivo hoje por causa de seu talento e dedicação notáveis. Enquanto a família Ferreira era levada para uma sala de descanso, a doutora Mendes permaneceu no corredor por um momento, permitindo-se sentir a satisfação de uma vida salva. Ela pensou sobre o menininho que cresceria, iria à escola, jogaria esportes e viveria uma vida normal por causa do trabalho feito naquela sala de cirurgia esta noite. Ela não tinha como saber que 18 anos depois, aquele mesmo menininho olharia para ela com desprezo e nojo, rejeitando-a como incompetente baseado apenas em sua aparência. Ela não podia prever que Lucas Ferreira cresceria para se tornar alguém que tentaria impedi-la de salvar vidas, alguém cujos preconceitos o cegariam para as próprias mãos que lhe deram seu futuro. Na manhã seguinte, Paulo e Isabela Ferreira estavam ao lado da cama de hospital de seu filho, observando-o dormir tranquilamente. As bandagens em torno de sua cabeça não podiam esconder o fato de que ele estava respirando normalmente. Sua cor estava boa, e os monitores mostravam sinais vitais fortes e estáveis. Olhe para ele. Isabela sussurrou. Ele parece tão tranquilo. A doutora Mendes entrou no quarto silenciosamente, carregando o prontuário de Lucas. Bom dia. Como vocês estão se sentindo? Melhor agora, Paulo respondeu. Quando ele vai acordar? Provavelmente em algum momento hoje. A doutora Mendes explicou. Estamos reduzindo sua sedação gradualmente. Quando ele acordar, pode estar confuso ou desorientado no início. Isso é normal após este tipo de cirurgia. Como que em resposta, as pálpebras de Lucas começaram a tremular. Seus pais se aproximaram da cama enquanto seus olhos se abriam lentamente, desfocados no início, mas gradualmente ficando cientes de seu entorno. Mamãe. Lucas sussurrou, sua voz pequena e rouca. Estou aqui, querido. Isabela disse cuidadosamente pegando sua mão. Papai está aqui também. Lucas olhou ao redor do quarto com a curiosidade inocente da infância, absorvendo o equipamento médico e a sala do hospital. Quando seu olhar caiu sobre a doutora Mendes, ele conseguiu um sorriso fraco. Você é minha médica? Ele perguntou. A doutora Mendes se aproximou da cama, seu coração cheio ao olhar para a criança alerta e responsiva. Sim, Lucas. Eu sou a doutora Mendes. Ajudei a consertar sua cabeça depois do seu acidente. Obrigado. Lucas disse simplesmente, com a gratidão direta que apenas crianças possuem. Você fez a dor ir embora? Fiz o meu melhor, a doutora Mendes respondeu, gentilmente verificando suas pupilas com uma pequena lanterna. Como você se sente? Cansado, Lucas admitiu. E minha cabeça parece estranha, mas melhor. Você vai ficar bem, a doutora Mendes o assegurou. Você é um menino muito corajoso, Lucas Ferreira. Paulo Ferreira apertou a mão da doutora Mendes firmemente. Doutora, nossa família nunca esquecerá o que você fez por nós. Lucas deve sua vida a você. Ele deve sua vida à sua própria força e vontade de sobreviver. A doutora Mendes respondeu modestamente. Eu fui apenas privilegiada em poder ajudar. Ao sair do quarto naquela manhã, a doutora Mendes sentiu a profunda satisfação que vinha com sua profissão escolhida.
salvar vidas, curar os feridos, dar esperança às famílias. Era por isso que ela havia suportado os longos anos de escola médica e residência. Por isso que trabalhava horas exaustivas e enfrentava desafios constantes. Lucas Ferreira se recuperaria completamente de seus ferimentos. Ele cresceria para se tornar um médico ele mesmo, escolhendo uma carreira dedicada a ajudar outros em emergências médicas. A ironia era amarga e completa. O homem que um dia questionaria a competência da doutora Mendes havia aprendido o valor da medicina emergencial com a própria mulher, cuja habilidade havia salvado sua vida. Mas naquela manhã de março, enquanto o pequeno Lucas de 9 anos sorriu para a médica que lhe havia dado seu futuro, tal preconceito e ódio pareciam impossíveis. Naquele momento, havia apenas gratidão, esperança e o milagre de uma vida preservada por habilidade, dedicação e compaixão. A doutora Mendes caminhou pelo corredor do hospital, inconsciente de que estava olhando para seu passado e futuro simultaneamente. A criança inocente que ela havia salvado e o homem preconceituoso em que ele se tornaria. O círculo estava completo, embora levasse mais 18 anos e outra emergência médica para a verdade emergir. Naquela manhã, enquanto o sol entrava pelas janelas do hospital e um menino se recuperava de cirurgia cerebral, tudo estava bem no mundo, e o futuro guardava apenas promessa e possibilidade. De volta ao presente, a tensão na entrada da ambulância havia atingido um ponto crítico. Apesar do manejo profissional da emergência pela doutora Mendes e a clara confirmação do Dr. Silva sobre suas credenciais, Lucas Ferreira parecia determinado a cavar mais fundo em seu poço de preconceito e ignorância. À medida que a equipe do hospital começou a se reunir, atraída pela comoção, o comportamento de Lucas tornou-se cada vez mais errático e hostil. A presença de testemunhas, ao invés de moderar sua conduta, parecia encorajá-lo ainda mais, como se sentisse a necessidade de justificar sua posição diante de uma audiência. "Eu não me importo com o que qualquer um diga", Lucas anunciou em voz alta, dirigindo-se à pequena multidão que se formou. "Isso é sobre padrões médicos e segurança do paciente. Sou médico há 12 anos e nunca vi uma neurocirurgiã que se parece com aquela mulher." A enfermeira Clara Santos, a chefe de enfermagem, havia acabado de terminar seu turno quando ouviu a perturbação. Uma mulher no início dos seus 50, com cabelos grisalhos e olhos gentis mais afiados. Ela havia trabalhado ao lado da doutora Mendes por mais de 15 anos. O respeito e afeição que ela tinha pela neurocirurgiã eram evidentes enquanto ela empurrava através da multidão. "Com licença", a enfermeira Santos disse firmemente, sua voz carregando a autoridade que vinha de décadas gerenciando situações de crise. "Sou Clara Santos, chefe de enfermagem. Qual exatamente é o problema aqui?" Lucas se virou para ela ansiosamente, sentindo uma potencial aliada em alguém que se parecia mais com sua ideia de uma profissional médica. "Senhora, graças a Deus alguém sensato está aqui. Esta mulher", ele apontou para a doutora Mendes, "está se passando por médica. Ela está alegando ser neurocirurgiã. Mas apenas olhe para ela. Ela é obviamente algum tipo de fraude." A expressão da enfermeira Santos escureceu imediatamente. Aquela mulher é a doutora Sofia Mendes, uma das neurocirurgiãs mais respeitadas neste estado. Ela salvou mais vidas do que a maioria das pessoas jamais tocará. E agora, ela está provavelmente salvando outra enquanto você fica aqui se fazendo de idiota. Mas você tem que admitir. Lucas pressionou, sua voz tomando um tom conspiratório. "Ela não parece uma cirurgiã. Quero dizer, cirurgiões de verdade se cuidam. Eles mantêm aparências profissionais. Eles não parecem pessoas comuns." A multidão de funcionários do hospital ofegou audivelmente ao ouvir seu comentário grosseiro. Várias enfermeiras balançaram suas cabeças em desgosto, enquanto auxiliares e técnicos trocaram olhares desconfortáveis. Miguel, o parceiro de Lucas, parecia querer desaparecer completamente. "Doutor Ferreira", a enfermeira Santos disse, sua voz gelada, "em meus 33 anos de enfermagem, nunca encontrei preconceito tão flagrante e repugnante de alguém na área médica. A doutora Mendes está atualmente realizando uma cirurgia cerebral de emergência que você atrasou com suas palhaçadas ignorantes. Se aquele paciente morrer por causa do tempo que você desperdiçou com sua intolerância, espero que consiga viver com isso." "Intolerância?" A voz de Lucas subiu defensivamente. "Isso não é sobre raça ou qualquer coisa assim. Isso é sobre padrões profissionais.
Olhe em volta. Algum dos outros médicos aqui se parece com ela? Não, porque profissionais médicos de verdade se mantêm adequadamente. A doutora Emma Costa, uma jovem residente de descendência asiática, avançou furiosamente. Você está falando sério agora? A doutora Mendes se formou como a melhor da turma na Universidade Federal de Medicina. Ela completou uma das residências de neurocirurgia mais competitivas do país. Ela publicou dezenas de artigos de pesquisa e tem uma taxa de sucesso que a maioria dos cirurgiões mataria para ter. Mas você acha que ela não é qualificada porque não se encaixa em sua ideia estreita e ignorante do que um médico deveria parecer? Lucas olhou para ela. E quem é você? Outra contratação por diversidade. A multidão explodiu em murmúrios furiosos. O rosto da doutora Costa corou de fúria. Mas antes que pudesse responder, a enfermeira Santos se colocou entre eles. Essa é a doutora Costa, ela disse firmemente. Graduada pela melhor universidade de medicina do país, atualmente nossa residente-chefe em medicina de emergência. Mas suponho que ela também não pareça médica o suficiente para você. Lucas percebeu que estava cavando mais fundo, mas seu orgulho e preconceito não o deixariam recuar. Tudo o que estou dizendo é que quando eu estava crescendo, médicos pareciam profissionais. Eles inspiravam confiança. Eles pareciam pessoas que podiam lidar com a responsabilidade de salvar vidas. Quando você estava crescendo, um auxiliar mais velho chamado André Silva interrompeu. Médicos eram principalmente homens brancos de famílias privilegiadas que podiam pagar a escola de medicina. Graças a Deus as coisas mudaram. Alguns dos melhores médicos com quem trabalhei em 42 anos foram mulheres, pessoas de todas as origens. Boa medicina não é sobre como você parece, é sobre habilidade, conhecimento e se importar com os pacientes. Lucas bufou. Ah, por favor. Isso é apenas correção política. Eu sei qualidade quando vejo. E aquela mulher não a tem. Neurocirurgiões de verdade são pessoas precisas e disciplinadas. Eles têm controle sobre si mesmos e suas vidas. Eles não se deixam ficar desleixados. Desleixada? A voz do Dr. Silva cortou a multidão ao retornar da sala de cirurgia. Dr. Ferreira. A doutora Mendes acabou de diagnosticar seu paciente com hematoma epidural em 30 segundos. Um diagnóstico que provou estar absolutamente correto. Ela está atualmente removendo um coágulo de sangue de seu cérebro com um tipo de precisão que leva décadas para dominar. Mas você acha que ela é desleixada porque não atende aos seus padrões superficiais de aparência? Eu não acredito nisso. Lucas disse teimosamente. Não acredito que ela realmente fez aquele diagnóstico. Alguém mais deve ter dito a ela o que dizer. Não tem como alguém como ela ter esse tipo de conhecimento médico. A multidão ficou em silêncio, impressionada com a negação contínua de Lucas diante de evidências esmagadoras. Seu parceiro, Miguel, finalmente alcançou seu ponto de ruptura. Lucas, pare. Miguel disse em voz alta. Apenas pare. Você está se envergonhando. Está envergonhando nosso departamento. E está me envergonhando. Aquela mulher é obviamente uma médica habilidosa, e você está agindo como um completo intolerante. Não ouse me chamar assim. Lucas reagiu. Não sou preconceituoso contra ninguém. Apenas tenho padrões. Tenho expectativas do que profissionais médicos devem parecer e agir, e ela não atende esses padrões. Seus padrões, o Dr. Silva disse calmamente, são baseados em ignorância e preconceito. A doutora Mendes dedicou toda a sua vida adulta a salvar vidas. Ela trabalha jornadas de 18 horas. Está de plantão constantemente. Perdeu inúmeras reuniões familiares e eventos pessoais para estar aqui para pacientes que precisam dela. Ela sacrificou mais por sua profissão do que a maioria das pessoas sacrifica por qualquer coisa. Mas você a julga baseado em sua aparência. Lucas cruzou os braços defensivamente. Eu a julgo baseado no que vejo. E o que vejo é alguém que não se cuida, que não parece profissional, que não inspira confiança. Se eu estivesse deitado em uma mesa de operação, não gostaria de alguém como ela operando em mim. Alguém como ela? A enfermeira Santos repetiu lentamente. O que exatamente você quer dizer com isso? Lucas percebeu que havia caído em uma armadilha, mas sua raiva o empurrou para frente. Quero dizer alguém que obviamente não é disciplinado, não profissional, que não se encaixa na imagem do que um cirurgião deveria ser. Cirurgiões devem parecer que podem lidar com pressão, como se tivessem controle sobre suas vidas. Devem parecer médicos. Médicos, a doutora Costa disse sem rodeios.
E como exatamente médicos parecem para você? A multidão esperou enquanto Lucas lutava para articular seus preconceitos, sem declará-los abertamente. Você sabe o que quero dizer, ele disse finalmente. Profissional, competente, como se pertencessem a um hospital, como se fossem educados e capazes, como se fossem brancos e de classe alta. O Dr. Silva perguntou sem rodeios. Não foi isso que eu disse, Lucas protestou. Vocês estão tentando torcer minhas palavras em algo racista, mas não é sobre isso. Então sobre o que é? A enfermeira Santos exigiu. Porque você viu as credenciais da doutora Mendes, ouviu o testemunho de vários colegas sobre sua habilidade e experiência. Sabe que ela está atualmente realizando exatamente a cirurgia que seu paciente precisa. E ainda está aqui parado insistindo que ela é incompetente. Que outra explicação existe além de preconceito? Lucas se sentiu encurralado, mas em vez de recuar, ele dobrou sua posição. Tudo bem. Quer a verdade? Não acho que alguém que nem consegue controlar seus próprios hábitos de vida tenha a disciplina e precisão requeridas para a cirurgia cerebral. Aí está, eu disse. Cirurgia requer firmeza, controle, atenção aos detalhes, todas coisas que ela obviamente não tem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Miguel encarou seu parceiro horrorizado, finalmente compreendendo a profundidade completa da intolerância de Lucas. O Dr. Silva deu um passo mais perto de Lucas, sua voz perigosamente baixa. Dr. Ferreira, as mãos da doutora Mendes são mais firmes que um relógio suíço. Sua atenção aos detalhes é tão precisa que ela pode operar em vasos sanguíneos menores que um fio de cabelo humano. Seu histórico cirúrgico é virtualmente impecável. Mas você acha que o corpo dela de alguma forma nega tudo isso? Acho que mostra falta de autodisciplina. Lucas disse desafiantemente. E se você não consegue se disciplinar, como pode disciplinar sua mente para algo tão exigente quanto cirurgia cerebral? Quer falar sobre disciplina? A voz do Dr. Silva começou a subir. A doutora Mendes completou a escola de medicina trabalhando em 2 empregos para pagar por ela. Completou sua residência enquanto cuidava de sua mãe doente. Trabalhou mais horas consecutivas salvando vidas do que você provavelmente trabalhou no total em toda a sua carreira. Mas de alguma forma o tamanho do corpo dela mina tudo isso na sua mente? Antes que Lucas pudesse responder, as portas do hospital se abriram e a doutora Mendes emergiu, ainda vestindo sua roupa cirúrgica. Seu rosto mostrava exaustão, mas seus olhos brilhavam com satisfação profissional. O paciente está estável, ela anunciou ao Dr. Silva. A cirurgia foi bem sucedida. Removemos o hematoma e a pressão intracraniana voltou ao normal. Ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva. O alívio era palpável na multidão, mas Lucas permaneceu teimosamente silencioso, incapaz de reconciliar o que estava ouvindo com seus preconceitos profundamente arraigados. A doutora Mendes notou a multidão pela primeira vez, sua expressão tornando-se cautelosa. Está tudo bem aqui, doutora Mendes? A enfermeira Santos disse suavemente. Talvez você devesse saber que o Dr. Ferreira tem estado expressando dúvidas sobre suas qualificações. A doutora Mendes olhou para Lucas e, por um momento, algo passou por seu rosto. Uma memória, talvez, ou um reconhecimento. Dr. Ferreira, ela disse lentamente. Posso perguntar, você já esteve neste hospital antes? Como paciente? Lucas piscou, confuso pela mudança de assunto. O quê? Não, eu nunca... Espere. Ele parou, uma memória distante surgindo. Quando eu era criança tive um acidente. Fui atropelado por um carro, mas isso foi há muito tempo. 18 anos, a doutora Mendes disse calmamente. Você tinha 9 anos. Trauma craniano severo de um acidente de trânsito. Você estava perseguindo uma bola de futebol na chuva. O rosto de Lucas empalideceu. Como você sabe disso? Porque eu fui a cirurgiã que salvou sua vida, Lucas. A doutora Mendes disse, sua voz cheia de uma tristeza profunda. Passei 7 horas na sala de cirurgia aquela noite, removendo um coágulo de sangue do seu cérebro, tratando o inchaço, reparando os danos. Prometi aos seus pais que lutaria por você como se fosse meu próprio filho. E lutei. A multidão ficou completamente silenciosa enquanto a verdade começava a penetrar. Miguel olhou para seu parceiro com um horror crescente, percebendo a ironia completa e amarga da situação. Não. Lucas sussurrou. Isso não. Você não pode ser. Seu pai Paulo segurou minha mão e agradeceu por salvar seu filho.
A doutora Mendes continuou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Sua mãe, Isabela, chorou lágrimas de alegria quando você acordou e a reconheceu. Você me olhou daquela cama de hospital e disse, obrigado por fazer a dor ir embora. Lucas cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. Memórias começaram a inundar de volta. Fragmentos daquele tempo, o hospital, a médica gentil que o verificava. Seus pais dizendo quão sortudo ele tinha sido. Como uma cirurgiã brilhante havia salvado sua vida. Eu me tornei médico por causa daquela noite. Lucas disse fracamente. Por causa de como os médicos salvaram minha vida. Eu queria ajudar pessoas como eles me ajudaram. E agora você gasta seu tempo tentando impedir que essa mesma cirurgiã salve outras vidas. O Dr. Silva disse, sua voz cortando como uma lâmina. Por causa de preconceitos sobre como ela parece. Lucas olhou para a doutora Mendes, realmente vendo-a pela primeira vez. Não através da lente de seus preconceitos, mas como o ser humano que ela era. A mulher que havia dedicado sua vida a curar outros. A cirurgiã cujas mãos hábeis lhe haviam dado seu futuro. A pessoa que ele havia passado a última hora insultando e degradando. Eu não sabia, ele disse fracamente. Você não sabia porque não quis saber. A doutora Mendes respondeu, sua voz tremendo de emoção. Você me olhou e decidiu, baseado apenas na minha aparência, que eu não poderia ser competente, que não poderia ser uma médica real, que não merecia respeito ou consideração básicos. Você me reduziu a nada mais que minha aparência física e decidiu que isso era tudo que eu valia. Doutora Mendes, Lucas começou, mas ela o interrompeu. Salvei sua vida quando você tinha 9 anos, Lucas. Lutei por você por 7 horas naquela sala de cirurgia. Superei cada obstáculo, cada desafio que meus professores colocaram na minha frente para me tornar a melhor cirurgiã que poderia ser. E hoje, você tentou me impedir de salvar a vida de outro paciente porque decidiu que eu não era boa o suficiente. Não baseado em minhas credenciais, não baseado em minha experiência, mas baseado em como eu pareço. A multidão observou em silêncio enquanto Lucas lutava com o peso de suas ações. O homem cujos preconceitos o haviam cegado para a verdade, agora enfrentava a realidade impossível de negar, que a mulher que ele havia desprezado era a mesma que lhe havia dado a vida. Passei 22 anos enfrentando pessoas como você, a doutora Mendes continuou, lágrimas agora fluindo livremente por seu rosto. Pessoas que me olham e decidem que não posso ser o que sou, que não mereço estar onde estou, que devo ter trapaceado ou enganado meu caminho para minha posição. Mas eu nunca pensei que encontraria isso de alguém cuja vida eu salvei. Lucas afundou em si mesmo, o peso de sua culpa e vergonha esmagando-o. Tudo o que ele havia dito, cada insulto cruel, cada suposição preconceituosa, tudo voltou para assombrá-lo agora. A mulher que ele havia tentado humilhar era sua salvadora. As mãos que ele havia questionado eram as mesmas que haviam segurado seu cérebro, literalmente, e o haviam trazido de volta à vida. Doutora Mendes, ele finalmente disse, sua voz quebrada. Não há palavras. Não há desculpa para o que eu disse, como agi. Você está certa. Eu a julguei. Julguei você por sua aparência e decidi que sabia quem você era sem saber nada sobre você. E eu estava errado. Tão completamente, terrivelmente errado. A doutora Mendes limpou seus olhos, recuperando parte de sua compostura profissional. Doutor Ferreira, espero que essa experiência lhe ensine algo. Espero que lhe ensine que pessoas vêm em todas as formas, tamanhos e cores. Que competência e habilidade não têm uma aparência específica. E que julgar alguém baseado em superficialidades é não apenas errado, é perigoso. Hoje, seus preconceitos quase custaram a vida de um homem. Lucas assentiu, incapaz de falar, lágrimas agora escorrendo por seu próprio rosto. Vá para casa, Dr. Ferreira. O Dr. Silva disse calmamente. Vá para casa e pense sobre o tipo de médico que você quer ser, sobre o tipo de pessoa que você quer ser, porque o homem que vi aqui hoje não é alguém que deveria estar cuidando de pacientes. Enquanto Lucas se afastava, quebrado e envergonhado, a multidão lentamente se dispersou. A enfermeira Santos se aproximou da doutora Mendes, colocando uma mão consoladora em seu ombro. Você está bem? Ela perguntou suavemente. A doutora Mendes respirou profundamente, recompondo-se. Estarei, ela disse. Sempre estou.
Mas às vezes fica difícil continuar lutando, continuar provando a mim mesma, continuar enfrentando isso. Você não deveria ter que fazer isso, a enfermeira Santos disse firmemente. Ninguém deveria. Mas saiba que todos nós vemos você. Todos vemos sua habilidade, sua dedicação, sua compaixão. E estamos honrados de trabalhar ao seu lado. Enquanto a doutora Mendes voltava para dentro do hospital para verificar seu paciente, ela carregava consigo o peso de mais uma confrontação, mais uma batalha contra preconceito e ignorância. Mas ela também carregava o conhecimento de que havia salvado outra vida, que suas habilidades e dedicação tinham importância, independentemente do que outros pensassem sobre sua aparência. E talvez, apenas talvez, um homem havia aprendido uma lição importante sobre julgar os outros. Uma lição que poderia torná-lo um médico melhor, uma pessoa melhor. Uma lição comprada a um preço alto, mas que poderia, no final, valer o custo. A vida havia completado um círculo estranho e doloroso. O menino salvo havia se tornado o homem que quase impediu o outro de ser salvo. Mas na revelação da verdade, talvez houvesse esperança para a redenção, crescimento e mudança. Porque no final, a medicina não é sobre aparências ou preconceitos. É sobre habilidade, compaixão e a vontade de lutar por cada vida, como se fosse a mais importante do mundo. E nisso, a doutora Sofia Mendes era, e sempre seria, incomparável. A doutora Sofia Mendes atravessava o corredor do hospital com passos firmes, ainda vestindo o jaleco manchado de suor após uma cirurgia de 10 horas, que havia salvado a vida de uma criança. O alerta de emergência chegara durante sua breve pausa. Uma equipe de paramédicos estava trazendo um paciente crítico e precisavam da melhor neurocirurgiã disponível imediatamente. Ao se aproximar da entrada de emergência, ela ouviu gritos vindos do lado de fora. Através das portas de vidro, viu um médico de meia-idade gesticulando agressivamente, seu rosto contorcido em uma expressão de desprezo absoluto. "Tire essa mulher do meu caminho." Ele vociferava ao telefone. "Não me importa se ela trabalha aqui. Gente como ela é o que está destruindo a medicina." Provavelmente nem terminou o ensino médio direito. A doutora Mendes congelou, percebendo que ele estava falando sobre ela. "Antes de começarmos esta história sobre verdade, dignidade e o poder da redenção, se você acredita em defender o que é certo e apoiar aqueles que dedicam suas vidas a salvar outras, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que valoriza a justiça em vez do julgamento, a compaixão em vez da crueldade." As portas automáticas se abriram com um suave zumbido, e a doutora Mendes pisou no ar úmido da tarde. O médico, cujo crachá identificava como Dr. Lucas Ferreira, continuava seu discurso de ódio, completamente alheio ao fato de que ela estava agora a apenas alguns metros de distância. Ele pressionou o botão do rádio novamente, sua voz cheia de veneno. "Controle, temos uma situação aqui. Uma mulher está bloqueando nossa entrada para a emergência. Ela está apenas parada aí como se fosse dona do lugar. E para piorar, é óbvio que não pertence a este ambiente." A voz do Dr. Ferreira escorria desprezo, enquanto ele gesticulava violentamente com a mão livre. "Essas pessoas não têm respeito pelos serviços médicos. Temos um paciente crítico, e essa pessoa acha que pode simplesmente ficar vagando por onde quer." A mandíbula da doutora Mendes se contraiu, mas sua expressão permaneceu controlada. Ela havia ouvido pior ao longo de sua carreira. 22 anos praticando medicina como uma mulher negra a haviam ensinado a manter a compostura diante da ignorância. Ainda assim, o veneno na voz deste homem atingiu algo profundo. Ela o observou andar de um lado para o outro, sua figura corpulenta projetando sombras no concreto enquanto continuava seu ataque verbal. "Sabe qual é o problema?" Lucas disse ao seu assistente, um jovem chamado Miguel, que parecia cada vez mais desconfortável. "Eles contratam essas cotas e de repente todo o sistema médico vai para o inferno. Olhe para ela. Provavelmente nunca estudou de verdade na vida. Aposto que é alguma auxiliar de limpeza ou funcionária da cozinha que acha que usar jaleco a torna importante." Miguel, o assistente médico, mexeu nervosamente os pés. "Doutor Ferreira, talvez devêssemos apenas focar em levar nosso paciente para dentro. O chamado disse que precisavam de uma neurocirurgiã." "Uma neurocirurgiã?" Lucas riu com crueldade. "Certo, como se fossem confiar alguém como aquela com cirurgia cerebral.
Ela provavelmente nem sabe soletrar neurocirurgia, quanto mais realizar uma. Os padrões deste hospital devem estar no fundo do poço, se estão deixando gente como ela perto de pacientes. A doutora Mendes respirou fundo e deu um passo à frente. Com licença, ela disse, sua voz calma, mas firme. Eu sou a doutora Mendes e acredito que vocês tenham um paciente que precisa de atenção imediata. Lucas se virou, seus olhos se arregalando ligeiramente quando percebeu que ela estava ouvindo. Mas em vez de mostrar constrangimento ou remorso, seu rosto endureceu com desafio. Ah, ótimo. Agora ela está fingindo ser médica. Qual é a próxima? Vai me dizer que é a chefe de cirurgia? Eu sou a neurocirurgiã de plantão, a doutora Mendes respondeu uniformemente. Sua central mencionou um caso de trauma craniano que requer intervenção cirúrgica imediata. Onde está seu paciente? A risada de Lucas foi cruel e afiada. Senhora, eu não sei que jogo você está jogando, mas não vou cair nessa. Não tem como alguém como você ser uma médica de verdade. Você pode ter enganado alguém para te dar esse jaleco, mas eu trabalho neste ramo há 12 anos. Eu sei como médicos parecem, e eles não se parecem com um. Ele gesticulou desdenhosamente em direção a ela. Como você? Miguel deu um passo à frente, claramente envergonhado pelo comportamento de seu superior. Doutora Mendes, peço desculpas por isso. Nosso paciente está na parte de trás da ambulância. Homem de 30 anos, acidente de motocicleta, possível lesão cerebral traumática. Ele está inconsciente há 15 minutos. Obrigada, a doutora Mendes disse, movendo-se em direção à ambulância. Vamos levá-lo para dentro imediatamente. Cada minuto conta com trauma craniano. Mas Lucas bloqueou seu caminho, seu rosto vermelho de raiva. Espere um maldito minuto. Miguel, o que você está fazendo? Você não está realmente acreditando nessa farsa, está? Esta mulher não é médica. Olhe para ela. Ela é provavelmente alguma funcionária que roubou um jaleco da lavanderia. Médicos de verdade não parecem pessoas comuns da rua. As mãos da doutora Mendes, que permaneceram firmes durante incontáveis cirurgias de vida ou morte, tremeram ligeiramente ao seu lado, mas sua voz nunca vacilou. Senhor, temos um paciente que precisa de cuidados imediatos. Suas opiniões pessoais sobre minha aparência não são relevantes para salvar a vida de alguém. Agora, por favor, saia do caminho. Minhas opiniões pessoais? A voz de Lucas subiu para um grito. Isso não é opinião. Isso é segurança médica. Não vou deixar alguma impostora tocar em meu paciente. Onde está sua identificação? Onde está sua licença médica? Porque garanto que você não tem nenhuma das duas. A doutora Mendes alcançou seu bolso e puxou seu crachá de identificação do hospital, completo com sua foto e neurocirurgia médica titular, impresso em letras grandes. Lucas arrancou o crachá de suas mãos, estudando-o com olhos desconfiados. Isso tem que ser falso. Ele murmurou. Não tem como. Mendes provavelmente roubou isso da médica verdadeira. Esses crachás são fáceis de falsificar. Já vi isso antes. Viciados, pessoas sem teto, todo tipo de gente tentando entrar em hospitais com credenciais falsas. Doutor Ferreira, chega. A voz de Miguel cortou a tensão. Você não consegue ver o logo do hospital, os recursos de segurança? Esse crachá é real. E ela é, obviamente, quem diz ser. Precisamos levar nosso paciente para dentro agora. Mas Lucas estava além do raciocínio. A combinação de estresse da chamada de emergência, seus preconceitos profundamente enraizados e sua incapacidade de aceitar que poderia estar errado, o haviam empurrado para um estado de negação agressiva. Eu não me importo com o que algum pedaço de plástico diz. Estou olhando para esta mulher com meus próprios olhos. E não tem como ela ser uma cirurgiã cerebral. Cirurgiões cerebrais são profissionais. Eles são elite da medicina. Eles estudaram nas melhores universidades. Esta mulher parece alguém que eu veria no ponto de ônibus. A doutora Mendes sentiu cada palavra como uma facada, mas manteve seu foco no que importava. Doutor Ferreira, há um paciente naquela ambulância que pode estar morrendo enquanto ficamos aqui discutindo. Eu realizei mais de 4.000 cirurgias cerebrais bem-sucedidas em minha carreira. Seu paciente precisa de uma dessas cirurgias agora. Você vai deixar seus preconceitos custarem a vida dele? Preconceitos? Lucas cuspiu. Isso não é sobre raça ou qualquer coisa desse tipo. Isso é sobre competência. Isso é sobre padrões. Médicos de verdade mantêm uma aparência profissional. Eles não andam por aí parecendo qualquer pessoa da rua. Como eu vou confiar alguém com a vida do meu paciente quando ela obviamente nem se importa com sua própria apresentação?
As palavras atingiram a doutora Mendes como golpes físicos. Ela havia ouvido comentários similares ao longo de sua carreira, mas geralmente sussurrados pelas costas ou disfarçados em linguagem mais educada. A hostilidade aberta deste homem, seu completo desrespeito por suas credenciais e experiência, sua redução de seu valor à sua aparência física, despertou algo feroz dentro dela.